Fala, meu amigo professor, minha amiga professora, eu sou o professor Renan Torres e esse é mais um vídeo do canal Redatores, só que dessa vez para não falar de PND, mas sim falar sobre como estudar para concursos públicos na área da educação. Você já deve ter visto alguns vídeos meus que eu converso sobre a PND, né, em que eu ressalto que eu sou concursado. Para quem não sabe, eu sou efetivado na SEDUC Ceará, passei no concurso público de 2018, fiz uma excelente posição. Na minha época, eram mais de 12 mil candidatos e eu fiquei na posição da prova objetiva 280 e alguma coisa. Consegui pegar uma posição bem tranquila. E frequentemente, né, algumas pessoas têm me perguntado como que eu fazia para estudar, se eu de fato tinha um grande tempo de estudo, como é que eu organizava o meu material e qual é o segredo para passar em um concurso público. Uma coisa que eu noto, principalmente para quem não tem hábito de estudar para concurso, é as pessoas que só querem estudar quando sai o edital. E esse é um dos principais erros que eu acredito que a maioria comete. Para ser bem sincero, eu não lembro de colegas que passaram em algum concurso público que me disseram que estudaram só depois que o edital, né, foi lançado. É muito raro isso acontecer. O indivíduo ele precisa estar de fato muito bem preparado para que isso aconteça, para que isso ocorra. A grande verdade, e aí eu tenho que pegar um livro que eu já li e gosto muito do professor Peer. Não é um livro acadêmico, na verdade ele é um livro mais didático do que acadêmico. Na verdade é uma coleção de livros, mas eu quero destacar um para vocês, o livro não quer sair, pronto. Que é esse livro Inteligência em Concurso Público. Do que esse livro trata? Esse livro, né, nesse livro na verdade, o professor Peer, ele fala sobre alguns fundamentos importantes que você precisa ter para concurso público. E aí uma coisa que eu percebo que é um grande erro da maioria, e eu noto isso principalmente porque eu sou professor também de escola particular, especificamente de cursinho preparatório para o Enem, é que o primeiro erro que a maioria das pessoas cometem quando vão estudar para concurso público é acumular muito material. É a cultura do acúmulo de material. É aquele professor, aquela professora, aquele concurseiro, aquele estudante que compra todos os cursos que vê pela frente. Então, tem um curso pré-edital, ele compra. Tem uma apostila que ele vê na livraria, ele compra. Tem um livro tal, ele compra. Torna-se aquele candidato que acumula material e nada estuda. E eu acho muito problemático o acúmulo de material, porque você está gastando dinheiro. Aquele gasto de dinheiro ele traz uma sensação falsa de preparação, porque dá a entender que quanto mais material eu tenho, mais eu tenho recurso para me preparar. E no final das contas, por conta da rotina, ele não estuda, tá? Então tome muito cuidado, uma primeira dica bem importante é não acumule muito material. Acumular material é um grande problema, primeiro, porque você vai gastar dinheiro, segundo, porque você vai ficar perdido. Existe até um paradoxo bem importante, bem legal, que é tipo o paradoxo da liberdade, que é quanto mais liberdade eu tenho para escolher uma coisa, menos eu tenho liberdade para escolher e mais eu vou ficar angustiado com as escolhas. É mais ou menos assim. Se eu tenho só um livro para poder estudar para um concurso público, por exemplo, quero estudar a língua portuguesa. Se eu tenho a gramática escolar de língua portuguesa do Evanildo Bechara, eu já tenho um excelente material para estudar. Então, por que eu vou estudar? Por que eu vou comprar mais outras gramáticas? Para que eu vou comprar 5 cursos de português? Prenda-se apenas a um material para que você tenha foco em terminar aquele material. A maioria das pessoas compra cursos, compra materiais e não finaliza aquele material. Então, uma dica muito importante é seja minimalista com os materiais. Não compre muitos materiais. Compre os materiais adequados. Se preferível, compre apenas um curso completo. Outro ponto importante, cuidado, principalmente com esses cursos conhecidos que você compra, onde você não vai ter um suporte didático. O que é um suporte didático? É alguém que vai te orientar. É comum em muitos concursos públicos que quando sai um pré-edital, você vai ter um monte de cursinho grande que vai juntar um monte de videoaula, eles vão te vender essa videoaula que está gravada e você fica sem nenhum tipo de suporte. Isso é muito errado, certo? O adequado é que você tenha um bom suporte. Na minha época, inclusive, até um desabafo, eu particularmente não comprei nenhum curso preparatório para o concurso público da SEDUC no geral. Eu comprei na época um curso específico de pedagogia, eu não vou recordar o nome da professora, mas eu lembro que eu comprei, e esse concurso específico de pedagogia,
a gente tinha acesso a um grupo no WhatsApp e a professora dava todo o suporte adequado. A gente conversava com ela, tirava dúvidas. E, pessoal, isso é muito importante. É preferível, inclusive, que se for para comprar curso, compre um curso isolado, onde você vai ter um contato com aquele professor, onde aquele professor vai te dar um apoio. É melhor ter um especialista que sabe o que fala, do que pegar um curso porque estava muito barato, mas é um aglomerado de aulas que já foram gravadas lá em 2013, 2014, que pode estar até desatualizada e que às vezes você não tem um suporte adequado. Então assim, mais uma vez, cuidado, se for para ter cursos ou fazer aquisição de cursos, compra um curso onde você vai ter um bom suporte, você vai poder conversar com seu professor, você vai poder tirar dúvidas, beleza? O terceiro ponto, e aqui vai um ponto crucial, sabe por que a maioria das pessoas não consegue estudar? E é uma coisa bem simples, mas bem simples mesmo, é a dificuldade de criar rotina. Principalmente quando você é professor, que tem que trabalhar 2 ou 3 turnos e às vezes não tem nem mesmo um tempo adequado para estudos. Aí você vai perguntar, mas se eu trabalho 2 ou 3 turnos, como é que eu vou estudar para concurso público? Cara, vamos lá. Escolhas e consequências. Se você sabe que tem um concurso público vindo, que aquele concurso público ele é decisivo para a tua vida, para a tua aprovação, não seria interessante você diminuir um pouquinho a carga horária do seu trabalho, principalmente no turno noturno? Por quê? Como é que você vai estudar de maneira efetiva para um concurso público se você trabalha manhã, tarde e noite? E não me venha com história de que, eu vou estudar de madrugada, eu vou dar o meu jeito. Não vai. Não vai. Por quê? A maioria das pessoas que diz que vai estudar de madrugada passa 2 semanas e para. Inclusive, quando você estuda teorias da educação, mas não na perspectiva de educação como fator social, mas de aprendizagem, você entende que o processo educativo ele é um processo fisiológico também, intelectual e fisiológico. O que acontece? O seu processo educativo de estudos, ele finaliza com uma boa noite de sono. Ele respeita o ciclo circadiano. E aí, nessa lógica, se você não dorme bem, haverá um grande prejuízo em relação à captação daquele conteúdo. Não vá achar que aprendizado significa assistir um monte de aula cansado, com sono e achar que haverá uma captação daquele conteúdo. Não vai. É super importante você ter uma rotina de estudos no qual você tem que evitar ao máximo estudar cansado e com sono, porque não rende. Então, se você trabalha 3 turnos, cogite a possibilidade de diminuir pelo menos o turno noturno. Quando eu estudava para o concurso da SEDUC, eu trabalhava manhã e tarde, eu trabalhava apenas uma noite na semana e eu deixei 4 dias na semana, que na época eu lembro que era segunda, terça, quarta e quinta, especificamente para eu organizar a minha rotina de estudos. Se você não tem uma rotina de estudos, você não vai estudar. E aí tem um ponto importante que é rotina. Você tem que criar rotina, tá? Minha recomendação Renan, eu tenho dificuldade para criar rotinas. Pois é o seguinte, se você é uma pessoa que tem dificuldade para criar rotinas, não comece estudando. Comece criando um pequeno hábito de leitura. Sente por uma semana, de segunda a sexta à noite, determine um horário. Esse horário vai ser de 7 horas até 9 horas da noite, 8 horas até 10 horas da noite. E durante aquele horário, em uma semana, leia um livro. Por que você tem que fazer isso? Você tem que passar a mensagem para o seu cérebro de que você está criando aquela rotina específica para fazer uma atividade e nada pode te atrapalhar naquela atividade. Estudar não é ficar com o celular ligado, estudar não é ficar levantando direto para poder atender às necessidades dos filhos, né? Levantando para atender a coordenadora da escola. Aquela rotina ela tem que virar um ritual. Quem não cria rotina de estudo não consegue estudar para concurso público. São detalhes básicos, pessoal, que vai fazer com que você seja aprovado. E aí a ideia da rotina ela é essencial. Então vamos lá. Foi o que eu pontuei primeiro. Cuidado com o excesso de materiais. Segundo, tenha um curso que te dá um bom suporte, principalmente suporte de comunicação. Terceiro, aprenda a criar rotina. Outra coisa importantíssima. Existe um comportamento que muitos professores adotam para a vida e eles repassam para os alunos que eu acho extremamente errado, que é você não deve estudar 3 matérias por dia. Mas é porque o cursinho criou um cronograma? Não.
cursinho não sabe o que está fazendo. Ah, mas é porque o cursinho teve um monte de aprovação. O cursinho não teve um monte de aprovação. O cursinho faz o marketing com algumas aprovações que ele teve, mas se você pega a grande porcentagem de aprovação da maioria dos cursinhos, às vezes não chega a 20%. Porque não é uma crítica aos cursinhos, longe disso, cursinho é até importante. A ideia é, os aprovados, eles foram aprovados não é porque eles fizeram cursinho, é porque eles tinham rotina de estudos, é porque eles sabiam estudar de forma adequada, é porque eles sabiam se organizar. E aí eu aprendi com o tempo que quando você estuda 3 matérias por dia, você não rende. O adequado é você estudar apenas 1 ou 2 matérias por dia. Quanto tempo de estudo? Depende, é totalmente relativo. Por exemplo, hoje em dia, quando eu vou estudar gramática, eu preciso de menos tempo para poder absorver o conteúdo gramatical, para poder resolver questões do que eu precisava antigamente. Por quê? Porque quando eu começava a estudar gramática, quando eu comecei a estudar gramática, na verdade, eu tinha muita dificuldade para entender o conceito. Eu tinha muita dificuldade para poder separar qual era o campo da sintaxe, qual era o campo da morfologia, qual era o campo da fonologia, o campo da produção textual. Hoje em dia é muito mais tranquilo para mim. Eu já tenho uma percepção, proficiência muito grande com a área. Então, quando eu vou estudar gramática, se eu quiser ter um estudo efetivo, eu posso ter um estudo efetivo separando apenas 30 minutos. Porque vai ser um conteúdo revisional e eu vou ter que fazer mais questões do que, de fato, ficar preso ao conteúdo teórico. Mas isso é totalmente relativo porque você aí, que não é da área da língua portuguesa, qual é a tua afinidade com gramática? Então, por que eu digo isso? Nossa, eu vou estudar gramática 1 hora por dia. Como é que você sabe que 1 hora é o suficiente para você absorver um conteúdo? Vou dar um exemplo bem simples, tá? Você começa a estudar regência. Aí regência envolve verbo, envolve preposição, envolve crase, envolve semântica. Não dá para você estudar regência, se for o seu primeiro contato com aquele conteúdo, em apenas 1 hora. E aí lá no cronograma do cursinho tem assim, regência 1 hora. Não vai aprender. Entenda uma coisa, cronograma de cursinho não significa aprendizado. Cronograma de cursinho é organizacional. E aí você tem que botar na sua cabecinha que você tem que estudar o conteúdo para aprender e não para poder preencher um cronograma. Mas infelizmente a maioria das pessoas faz o quê? A maioria quer pegar o cronograma do cursinho, quer pegar um edital vertical e aí quer porque quer cumprir aquele edital, mas não está preocupado se aprendeu aquele conteúdo. Pessoal, o aprendizado verdadeiro, ele eu não vou dizer que é eterno, mas ele é duradouro. Eu fiz a prova da PND, agora, eu até compartilhei os meus resultados nas redes sociais. Eu fiz 26 questões da prova geral, eu fiz 41 questões de 50 da prova objetiva. Você quer saber o que foi que eu estudei para a PND de verdade? Nada. Não, eu não estudei nada. Primeiro porque eu já sou concursado, eu não precisava estudar para a PND. Eu quis fazer a PND pela experiência. Muitos conteúdos que eu encontrei na PND, tirando os conteúdos pedagógicos da área da língua portuguesa, eu consegui identificar aquele conteúdo por já ter estudado no passado. Mas por quê? Porque no passado eu estudei de maneira a entender o conteúdo e aprender o conteúdo. Às vezes, quando eu quero estudar determinado conteúdo, eu fico naquele conteúdo até que eu aprenda. Vou dar um exemplo bem simples. Eu estava estudando recentemente filosofia e aí eu estava estudando o empirismo. Aí eu vi que tem o empirismo analítico, o empirismo sintético, reducionismo, só que é um conteúdo tão complicado que eu precisei levar uns 3 ou 4 dias de leitura para ter uma compreensão geral, fazer a anotação, ver os conceitos, ver as divergências. Determinados conteúdos levam muito mais tempo do que outros conteúdos. Só que no concurso público, você está tão preocupado em terminar o edital que você não percebe que tem conteúdos mais importantes que outros. E esses conteúdos importantes, que são a base, você tem que dar atenção até aprender. Se a tua prova específica do concurso ela tem uma pontuação muito maior que a prova geral, é óbvio que a tua prova específica ela tem que ter mais atenção. Na minha época da SEDU, que é a minha prova específica, ela tinha 50 questões. A prova geral tinha 30 questões. Você acha que eu me dediquei em quê? Na prova específica. O que foi que deu minha aprovação na SEDU na prova objetiva? Eu tenho certeza que foi a prova específica, porque na geral eu fiz o básico bem feito e na específica eu fiz um perfil de mais de 40 questões. A gente tem que ter essa percepção. Então essas dicas aqui que eu estou passando para vocês são dicas iniciais
que eu quis fazer esse vídeo, né, sem nenhum tipo de roteiro, sem nada, para poder compartilhar com vocês como foi a minha experiência e como é a minha experiência com estudo. Hoje eu sou concursado, hoje eu tenho um curso de redação, eu estudo constantemente e essa ideia de estudar constantemente me faz ter uma concepção muito mais madura de como que as pessoas estudam de maneira errada. E esse é um dos principais problemas que, infelizmente, muitos professores alimentam. E aí é até uma crítica autoconstrutiva. Como é que você cobra o seu aluno em relação a que ele tem que estudar ou não, se você mesmo não consegue estudar? E eu não estou falando consegue estudar por questão de rotina, porque muitos professores têm uma rotina muito parecida. Mas a pergunta é, da sua rotina semanal, quantos dias ou quantas horas você deixa, ou você retira, ou você se dedica para os estudos? Se você gostou dessa reflexão, não esqueça de fazer parte do nosso grupo. Nesse grupo, eu vou estar lançando no início de 2026 o nosso curso de redação discursiva, tanto para a PND do próximo ano, como também para concurso. Estou também pensando em abrir uma turma específica de língua português para concursos. Alguns professores me procuraram porque vai ter o concurso da SEDUC aqui no Ceará de novo, e aí na prova específica, quem é da área da língua portuguesa está com essa carência. Se você é dessa área de língua portuguesa e tem interesse, manifesta aqui nos comentários que a gente pode estar criando também um grupo aí de lista de interesse para isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Se você tiver alguma dúvida, alguma dica, algum comentário, deixa aqui nos comentários do YouTube. Não esquece de hypar esse vídeo e não esquece de dar o seu like. A gente se vê em um vídeo futuro.